Charles Robert Darwin. Era um jovem muito conhecido por ser aventureiro, científico, rebelde e opositor. E também o homem que mudou o nosso lugar no mundo. Charles Darwin sempre amou a natureza e sempre levantou curiosidade sobre pequenas coisas que podemos encontrar nela. Infelizmente, viveu em uma época em que os homens não se aprofundavam muito, não questionavam muito sobre coisas muito profundas como a natureza. A cidade natal de Charles era rodeada por áreas rurais, o que fez e aprimorou o seu amor pela natureza. A mãe de Charles era uma mulher que vivia doente e indisponível para cuidar do seu filho. O pai de Charles era um homem muito rico e era quem governava a sua família. Charles se sentia muito excluído no meio dos seus 5 irmãos. Aos 8 anos de idade, a sua mãe morreu de uma doença e o seu pai colocou muita pressão nele e nos seus irmãos para que eles não demonstrassem o seu sentimento de tristeza. Apesar da pressão do seu pai, Charles não demonstrava porque ele realmente não se importava. Parecia com que ele não se importasse com a perda. Tanto que a única coisa que ele lembrava do dia da morte da sua mãe era a veste que ela estava usando, que era uma camisola preta. Aos 13 anos de idade, Charles foi para uma escola que lá as matérias escolares não te interessavam muito, fazendo com que ele se entediasse na aula e não quisesse evoluir, não quisesse aprender, fazendo com que suas notas caíssem mais e mais e que todos que estavam ao redor dele, tanto na escola como a família dele, achassem que ele fosse burro ou não inteligente. Oprimido em casa e na escola, Charles conseguiu achar a sua liberdade na caça, fazendo ele se tornar muito bom naquilo, de tantas vezes que ele fazia. Por isso, Charles começou a ser tão bom que ele começou a anotar tudo em um caderninho, onde ele escrevia o que acontecia, o que ele caçava, quando caçava, se conseguia, se não conseguia, tudo relacionado à caça. Ele escrevia naquele caderninho onde ele deixava do lado da sua cama, junto com suas botas de caça, porque a primeira coisa que ele queria fazer era calçar as botas e caçar. Não queria perder momento nenhum com outra coisa sem ser a caça. Com o tempo, as habilidades esportivas de Charles foram só crescendo. E o seu desenvolvimento na escola foram só abaixando, muito mais do que já estava lá no fundo do poço, foi mais fundo ainda. Seu pai, Dr. Darwin, percebendo que seu filho não estava nem aí para os estudos, tirou ele de escola aos seus 16 anos e colocou ele em outra cidade, em uma faculdade de medicina, achando que por estar longe de sua cidade natal e também fazendo uma faculdade que exigia muito como a medicina, Charles pararia com a caça. Na faculdade de Charles, ele e os seus colegas de turma tinham que assistir cirurgias, como aconteciam as cirurgias. Como deve se achar, deve ser mais claro, nos séculos em que ele vivia e em que ele fazia a faculdade, não existia a tecnologia que hoje existe. No caso, para começar uma cirurgia, eles viam amarrando o paciente e fazendo como se fosse uma anestesia para que o paciente não gritasse, para evitar gritos. Então, eles tinham que ver tudo aquilo e ainda tinha um remédio muito forte que deixava a sala com cheiro, com um ar de uma câmara de tortura. Era a própria câmara de tortura. Tanto que Charles, por ser sensível, não aguentava ver aquilo. Era muito devastante, muito assustador para Charles ver tudo aquilo, presenciar tudo aquilo. Charles não aguentava mais a faculdade, ver aquilo todo dia,
tudo aquilo para ele era uma completa tortura. E por ser muito sensível, Charles não aguentava mais. Charles largou a faculdade, mas não voltou para sua cidade natal porque ele estava temendo de dizer para o seu pai que largou a faculdade. Então ele ficou na cidade da faculdade por 1 ano sem voltar para sua cidade natal. Quando Charles finalmente tomou coragem de enfrentar seu pai e dizer que eu larguei a faculdade de medicina, ele falou com seu pai, falou exatamente isso. E aí o seu pai, bem calmo, respondeu ele, dizendo que se ele não estava bem, se ele não estava conseguindo fazer a faculdade, tudo bem, ele poderia ter outros empregos ou virar sacerdote. Seu pai disse que para ser sacerdote não precisava ter muita fé, não precisava, porque a maioria dos sacerdotes também eram sacerdotes pelas riquezas, festas, esposa, casa, tudo, porque sacerdote tinha direito a tudo naquele tempo. Então, o pai falou tudo aquilo, disse que nem os próprios sacerdotes de hoje em dia tinham fé. E aí foi lá, falou, até convencer Charles. E obviamente Charles aceitou, porque o seu pai usou uma tática infalível que foi na beira de Charles, que foi falando que ele teria muito tempo livre para aprofundar a natureza, ver os bichinhos, os insetos, tudo que ele poderia estudar, teria tempo para isso e seria basicamente, teria a vida ganha. Como eu já disse, Charles aceitou e começou a estudar para ser pastor. Mas para isso ele teria que entrar em uma faculdade para saber como que eram as coisas da vida de um sacerdote. A faculdade era meio cara e meio difícil de entrar, mas como o Dr. Darwin, era cheio da grana, conseguiu facilmente colocar Charles na universidade. Então, Charles entrou na universidade, começou a estudar para ser pastor, sacerdote. Depois de Charles estudar, ele finalmente virou um sacerdote. E teve muito, mas muito tempo livre para estudar e brincar na natureza. Estudando e brincando na natureza por um tempo, Charles desenvolveu um interesse inédito na sua vida. Mesmo tendo feito poucos cursos de história da natureza e geologia, ele conseguiu fazer isso. Mas ele conseguiu fazer esse interesse inédito por meio de absorção de conhecimento das pessoas da sua cidade natal, onde foi que ele teve o seu primeiro contato realmente com a natureza. Depois de muito tempo, Charles se tornou um colecionador de animais e de plantas. Depois de tanto colecionar, Charles começou a ter um zelo especial por espécies de besouro. Teve um dia que ele pegou um besouro em uma mão e viu outra espécie muito rara no chão e pegou a outra espécie. Viu uma terceira espécie que também era raríssima e colocou a segunda na boca e pegou a terceira. Charles, depois que ele estava pegando a terceira, o besouro que estava na sua boca soltou um líquido ruim, que logo Charles cuspiu, caindo 2 besouros e ficando só o primeiro em sua mão. Depois desse acontecimento, Charles começou a pensar, tanto que ele criou uma teoria, dizendo que todos os seres vivos, os organismos, evoluíam. Essa teoria foi denominada a seleção natural. Nós já conhecemos toda a história da vida de Charles Darwin, só que até agora a gente não chegou ao ponto. Quem é Charles Robert Darwin? Charles Robert Darwin era um naturalista inglês que foi o autor do livro A Origem das Espécies, que formula a teoria da evolução das espécies. Não só isso, mas também os antevivos, os mecanismos genéticos, e fundou a biologia moderna. E também ele não só recebeu o nome
de o homem que mudou o nosso lugar no mundo, como eu falei lá na frente, mas também foi considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Essa foi a enorme teoria, a enorme história de Charles Herbert Darwin e também sobre a evolução das espécies. Então, foi esse o meu vídeo, um mini documentário sobre um documentário. Então, espero que você tenha gostado. Um beijo!